Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui de novo, mais um dia, agradecendo ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Eu agradeço a Ele de estar aqui fazendo mais um vídeo aos irmãos, com só um objetivo: nós salvar almas para Deus. Que esse tão grande povo de Deus que está aí do outro lado da tela, ele ouvir umas palavras da Bíblia. Somente Deus me usa para falar palavras da Bíblia, palavras dele. E eu estou grato a Ele por estar aqui, que é um privilégio servir a Deus e falar de Deus. Fiquei uns par de dias em fazer um vídeo, mas não de levantar 3 horas da manhã a orar para esse tão grande povo que é de Deus. E Deus é maravilhoso, Deus é especial. E orando, me veio uma palavra. Eu digo: Senhor, tão posso dizer, tão demorado. Às vezes, a gente está fazendo a obra dele e não entende ele, por que ele não se manifesta na gente assim, diariamente, todo dia. Porque Deus, Ele sabe a hora certa. Às vezes a gente tem pressa, quer fazer as coisas, mas não é o momento que a gente quer fazer as coisas. É a hora que Deus quer que a gente faça. E a gente ora, fala com Ele e começa a entender o que é a palavra de Deus, o que é Deus, esse Deus especial, esse Deus vivo. E pensando o que aconteceu comigo agora, uns 3 meses, fazendo a obra de Deus, como o inimigo é astucioso, ele levanta mesmo assim com força para derrotar a gente, para deixar a gente no chão. Mas fazendo a obra de Deus, onde Deus age, ele sai de perto, porque Deus é poder. E agora, analisando o que aconteceu comigo, esta obra que eu fiz aí, de doar um Fusca para fazer assim com instituição, e é gratificante demais. É só Deus numa obra dessa, porque o inimigo, ele fica enlouquecido porque a gente está trabalhando, fazendo a obra de Deus, e ele se revolta. E agora, pensando o que aconteceu comigo, mas a mão do Senhor estava junto comigo, porque deu tudo certo, tudo tranquilo, tudo na paz. Tinha tudo para dar errado e deu tudo certo, porque onde Deus age, o inimigo ele não tem, para Deus não tem, o inimigo sai de perto. Quem é esse poderoso Deus? É esse aqui, o Deus de Israel. E eu vou deixar a palavra, o vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar a palavra
que eu encontrei para dar explicação para os irmãos. Nunca desista de Deus. Não desisto de Deus, porque Deus, Ele cuida de nós. Deus, Ele atende nós. A hora que um justo dobra os joelhos, Ele cuida desse justo. Ele protege, Ele ilumina esse justo. E eu vou deixar aqui as palavras em Samuel, capítulo 4, versículo 1. Eu vou ler essa passagem para os irmãos verem o que é o agir de Deus e o que Deus faz com o inimigo. Porque Deus, Ele cuida de nós, mas nós temos que estar atento. Aquele que é escolhido para fazer a obra dele, tem que fazer, porque ele é com a gente, ele fortalece a gente vem na fraqueza, mas Deus, ele fortalece. Eu vou ler a palavra, daí eu explico para os irmãos. E veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu ao encontro, a peleja, os filisteus, e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeca. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel, e estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens, e tornando o povo a arraiar, disseram aos anciões de Israel: por que nós ferimos o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do conselho do Senhor, e veio no meio de nós, para que nos livre da mão dos inimigos. Os israelitas, eles trouxeram a arca de Deus, para que Deus protegesse essa batalha a eles, que estavam ali com os filisteus. Era em maior número os filisteus, e os hebreus, que é o povo de Israel, que estava em menor número. Deus deixou. Eu vou continuar lendo mais um trecho, daí eu explico para os irmãos, mas os irmãos lendo vão entender o que é Deus. Deus estava, quando Deus chegou, trouxeram a arca ali em Afeca, eles estremeceu até a terra, mas Deus deixou o inimigo tocar a mão dele no povo de Israel por causa do pecado. O pecado. O povo, ele já sabia que ali, nesse povo, existia a arca. E os homens de Deus que cuidavam da arca, que é o povo ali, os sacerdotes, e o Eli tinha os 2 filhos dele, e ele sabia de tudo o que acontecia ali na presença dos sacerdotes, eles vendo os hebreus,
Eles traziam suas oferendas, e essas oferendas eram para Deus. De coração o povo trazia de longe essas ofertas, e esse povo via o que acontecia, e Deus deixou tudo ter um momento certo. Deus deixou os filisteus ganhar essa guerra, porque Deus não perde guerra. Deus não é homem de perder guerra. Os filisteus, eles ganharam essa batalha, porque Deus estava querendo colocar a mão em cima daquele povo, daqueles sacerdotes, aqueles filhos do Eli, porque Eli sabia dos filhos dele o que fazia. E não é diferente hoje. Hoje nós damos nossas ofertas. Que gostoso você saber que é bem usado. Hoje, por exemplo, estou fazendo esse vídeo porque eu, lendo a palavra de Deus, agora eu presenciei hoje, essa tarde agora, que passou a instituição do autismo. O psicólogo aqui é o Alex, é o que ganhou o Fusca, que eu doei para fazer uma rifa para a instituição. E saber que ele transformou esse dinheiro em cestas básicas, em ajuda para o autismo, as famílias carentes. Outra igreja lá também não foi diferente. Então, que coisa maravilhosa você saber que o teu dinheiro que você dá, a tua oferta, é investida na obra. É muito lindo isso. Gostoso, maravilhoso. Porque se esse dinheiro, se essa oferta que o irmão faz, ele só sabe que não é para fazer a obra de Deus, ele se revolta. Mas nós temos que fazer a nossa parte, porque cada um faz a sua parte. Nós fazendo a nossa, é nós com Deus. E é maravilhoso fazer essa obra, fazer esse trabalho. Quem pode, continue fazendo e faça. É maravilhoso essas palavras, porque Deus, Ele ouve, Ele sabe de tudo. Ele sabe aonde que é feito, aonde que é doado, aonde que é ajudado. É maravilhoso. E mais o coração da gente mais transborda de alegria saber que foi feito por uma boa ação e foi bem feita, bem investida. A oferta que o irmão faz. Porque Deus, Ele está do lado, Ele está junto, Ele vê tudo aonde é feito. E por isso que nessa batalha dos filisteus, Deus deixou os filisteus tocarem na arca. Mas essa arca que eles vão levar vai vir de volta, que eles vão devolver, porque não pertence a eles. Esta arca pertence ao povo de Israel. E o povo de Israel, os irmãos entender, somos nós o povo de Israel. O povo de Deus é aquele povo que ouve a palavra de Deus, que segue a palavra de Deus.
que anda nos caminhos de Deus. É gratificante isso. Gratificante. Deus, Ele usa nós, cada um para uma ação. Uns para pregar a palavra, outros para cantar, outros para salvar almas, outros para cuidar da portaria da casa do Senhor, que é o meu trabalho. E cada um, Deus sabe de todos, e todos. É só a gente fazer a obra de Deus com amor, e Deus é com nós. Eu vou continuar de novo esse versículo. E enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vinda a arca do concerto do Senhor a raiar, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu, e os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: que voz de tão grande júbilo é esta no arraiar dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda do arraiar, pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio a arraiar, e diziam mais: ai de nós, que tal nunca sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios e todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, os filisteus, para que porventura não venhais a servir os hebreus. Com eles serviram a vós. Sede, pois, homens, e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e fugiram, cada um para a sua tenda, e foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Os hebreus é o povo de Israel que eu acabei de falar, e eles foram feridos por os filisteus. E hoje não é diferente hoje. Por que Deus deixa? Por que Deus às vezes deixa de cuidar aquele homem, aquela família? Porque eles não fazem o certo, tem que fazer o certo. E Deus, Ele quer que a gente ande nos caminhos dele, que faça as coisas certas, justas. Então hoje é o que eu faço, andar nos caminhos do Senhor. É gratificante fazer a obra do Senhor e andar nos caminhos dele. Porque Deus, quando acontece alguma coisa para nós, que não andamos nos caminhos dele, é o que acontece aqui com os hebreus. Ele deixa o inimigo tocar-lhe, machucar-lhe, ferir-lhe. Então o povo de Deus deixa essas palavras dos irmãos para não ficar muito comprido. Já é 4h22 da manhã.
Deus, fique com ele, com nós, com esse povo. Deus cuida de nós, cuida de Israel, de Jerusalém, cuida do Brasil. Cuida agora mais ainda essa posse do novo presidente que está tomando nos Estados Unidos. A presidência, cuida desse homem. Que esse homem tem um botão para apertar até uma guerra mundial. Ele tem a chave na mão desse homem. Os Estados Unidos. Então, povo de Deus, vamos orar, agradecer a Deus por mais um dia. E Deus cuide desse novo presidente lá nos Estados Unidos. E Deus cuide também desse povo ali, dessa cidade, que esse Maduro, essa cidade que precisa de mais desse país ali, vizinho nosso. Deus cuida deles, que precisa de mais de Deus, e nós temos que orar para esse povo. Deus amado, querido Pai, cuida do teu povo, Senhor. Cuida, Senhor, das famílias, Senhor. Cuida, Senhor, desse mundo, meu Deus, que está pegando fogo, destruindo águas, destruindo terremotos. Deus, cuida de nós, cuida desse povo teu, Senhor. Cuida, Pai querido, da nossa família, da nossa casa, do nosso ministério. Pai querido, amado, é o que eu te peço, Pai, e te agradeço de todo o coração, Pai amado. Amém.